Olá, o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis recebe hoje o promotor de justiça Carlos Augusto Fiorioli e o psicanalista Sérgio Pérez para falar a respeito da maioridade penal. Obviamente nós sabemos que as consequências e os desdobramentos são muitos, muita gente já está discutindo, é possível que isto já nem entre mais em debate público, mas o anseio do povo, a vontade que muitos têm de equidade e de justiça deve ser levado em conta neste momento. Eu quero lembrar os nossos patrocinadores. Loja Sertel, Bebidas Fruc, Lojas Uniflex, onde você tem o melhor em persianas e cortinas, a Unimed, a Clínica Dr. Wilson Davis, a Ótica Haas, também temos o Jardim Luz, o Colégio Madre Bárbara, a Joalheria Rexel, o Café Virtual, o Vavá New Face, as lojas Compasso, a Casa Nostra, a Eden e a loja Veste Bem. Ou seja, nós temos um time bem grande que traz para você sempre o melhor em discussão e debate no Vale do Taquari. Sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. Sérgio, tu que és um homem... Aliás, está faltando aqui o nosso juiz Johnson, que não pôde estar neste programa e é um dos grandes interlocutores sobre o tema. Tu tens, Sérgio, trabalhado muito com adolescentes, com questões de risco, com problemas judiciais. Como tu está vendo essa discussão a respeito da maioridade penal aos 16 anos? Com trabalho com adolescentes já de longa data, mas especificamente com adolescentes em conflito com a lei desde 2007, junto ao CREAS da Prefeitura de Lajeado. Bem, é certo que ao longo desse tempo de trabalho muitas reflexões vão sendo feitas, né? A gente está sempre pensando a respeito e noto, né, as pesquisas que são feitas junto à população brasileira, todas elas indicam, e com índices bastante elevados, de uma clara intenção da diminuição da maioridade penal para 16 anos, talvez algumas pessoas até preferissem com menos idade ainda. O que é preocupante, sem dúvida alguma. Hoje, no mundo, alguns países estão mudando suas legislações, aumentando a maioridade penal, indo para os 18 ou até mais. O Brasil mesmo já teve, em alguns momentos da sua história, idades de maioridade penal muito inferiores ao que nós temos hoje, que são 18 anos. E, evidentemente, que me acompanha essa questão. E no trabalho com adolescentes em conflito com a lei, muitas ideias vão surgindo em relação ao que está posto hoje legalmente e ao que se praticabiliza. O que tem me chamado a atenção, David e meu caro Fiorioli, é que na nossa cultura brasileira, existem questões contraditórias e paradoxais, né, que são instigantes. O povo brasileiro parece se manifestar com uma grandiosa expressão pela diminuição da maioridade penal. Se perguntarmos também se gostariam da pena de morte, muito provavelmente ela também seria aplaudidíssima, né? Nós temos um sistema penitenciário dos mais vergonhosos do mundo, né? Temos, por outro lado, uma legislação avançadíssima como o Estatuto da Criança e do Adolescente e nem sempre compreendida por boa parte da população. Aí entram questões de caráter educacional, de compreensão de certos aspectos simbólicos que estão presentes numa legislação como essa. Então, me parece que... E, de outro lado, quando surgem alguns atos infracionais de maior gravidade feito por algum adolescente, eles têm uma relevância enorme através da mídia, né? E isso parece acender, então, essa manifestação de que se deva retribuir isso de uma forma feroz, contundente, né? Em absoluto, eu sou contrário a que se faça uma retribuição, né, dentro das formas da lei, porque comumente a gente vê na nossa cultura as pessoas não só apoiando, como executando o que se chama de um justiciamento, né? Elas não se satisfazem com o que possa haver do ponto de vista legal e querem praticabilizar por conta própria. E é curioso que dentro desse nosso sistema penitenciário, carcerário, ali ocorram situações da maior indignidade. O sujeito, ao ser privado da liberdade, ele já está recebendo uma penalidade radical. A liberdade é algo
da maior relevância para o ser humano. E quando se priva ele, através do Estado, através do sistema de justiça, isso é uma punição radical, dura. Para a população em geral, para a nossa cultura, talvez isso não seja o suficiente. Nós temos uma certa mentalidade medieval ainda hoje, nesse pleno século XXI, de que não basta privar o sujeito da liberdade, é preciso fazer com que ele seja supliciado. E esse supliciamento se dá através das condições indignas, abjetas, dentro da instituição carcerária. E é lá que se quer colocar um adolescente, através dessa discussão e tentativa de implementar uma diminuição da maioridade penal. Antes de alguns pontos levantados são dignos de questionamentos, mas eu preciso essa introdução com o Carlos e gostaria que tu pensasse sobre, para a população já não basta mais a segregação. Talvez, eu gostaria que tu refletisse, talvez não tenha sentido pela questão de que a segregação só piora as pessoas. Gostaria que tu falasse sobre isso depois. Carlos, essa tua primeira impressão sobre essa questão aí que está em debate nacional. Bem, Sérgio, David, prezados telespectadores, eu acredito, e há muito tempo tenho essa convicção, já desde o início da carreira como promotor, eu sempre fiz uma diferença muito clara entre o processamento daquele que nós, nos direitos, chamamos imputável, então aquele que tem mais de 18 anos, e a partir de 1990, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ficou bem claro e dividido que, para o mundo jurídico, existem as crianças e os adolescentes. Aqueles que têm até 12 anos incompletos são crianças, e a eles, então, não se coloca uma medida socioeducativa. As medidas são as medidas de proteção que estão diretamente lá consignadas no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, não se fala em qualquer manejo de, por exemplo, uma medida socioeducativa, uma prestação de serviço à comunidade em relação a quem tem menos de 12 anos. Então, esta faixa que nós estamos falando, conversando, dialogando, refletindo, são aqueles que têm 12 anos completos e até 18 anos incompletos. Falar sobre redução da idade penal, então sairmos da faixa dos 18 anos e regredirmos ou recolhermos até 16 ou 14, como na Inglaterra, seria hoje, considerando não os países europeus, não os países não continentais como o Brasil, uma calamidade, uma tragédia para o Brasil. Considerando as palavras que o Sérgio falou, do nosso sistema penal de investigação, de processamento e de execução de penas no Brasil, que se faz com aquele com maior de 18 anos de idade, seria uma tragédia, porque nós não temos nenhum manejo verdadeiro, humano, democrático, republicano. Na verdade, nós temos um engodo, temos uma mentira, temos uma farsa. E por que digo isso? Porque os fins da pena, eles se reduzem a 3 circunstâncias, quais sejam. O mais clássico, que é o retributivista, que o Sérgio tocou. E disse mais, disse que a nossa cultura, para ele, e eu acompanho nessa ideia, ela não basta para muitos, ou talvez uma expressiva maioria, só a retribuição. Devolver com um apenamento aquele mal causado pelo delito. Você quer mais, você quer o supliciamento, você quer uma ideia medieval, qual seja o desejo muito cru de voltar ao tempo que a pena atingia o corpo da pessoa. Que seria ou a execução ou a tortura. Exatamente. Você quer que a pessoa tenha um supliciamento. Bem, essa é a primeira circunstância da pena. A segunda, que é a intimidação, que nós chamaríamos como algo que faria com que, com o apenamento, os outros, vendo, observando, refletindo, deixariam de, então, cometer o delito, que se chama prevenção geral. A terceira característica seria a prevenção especial, que é exatamente a questão da ressocialização. Medidas dentro do cumprimento da pena que viessem a fazer com que o sujeito apenado, reeducando, ou você coloca o termo que ficar mais adequado, se
inserisse na sociedade e assumisse os padrões pelos quais a sociedade, então, é dirigida ou entende as suas normas. O que acontece? O Brasil, na sua lei de execução penal, quer fazer todos eles. Ele quer retribuir, ressocializar e intimidar. Olha, tecnicamente nós sabemos que não dá, Sérgio. Psicologicamente, observando o fato, não é possível você, ao mesmo tempo, se vingar, querer supliciar o apenado, o reeducando, e, ao mesmo tempo, reinseri-lo na sociedade. E aquele que teria a retribuição geral, que seria aquele que de fora verifica o que está acontecendo, ele também não entende, porque muitos entendem que a pena é uma gravosidade máxima e outros riem do sistema porque veem o resultado dele, qual seja a impunidade. Portanto, se o Brasil, e sob o meu ponto de vista é isso, é essa verdadeira salada de frutas, é esse paradoxo de muitas contingências que elas não conseguem se interligar porque nós não temos uma definição clara do que queremos. Exemplo, os norte-americanos são claramente retributivistas. E então nós aqui queremos, num momento de retrocesso, qual seja, voltar a um estado policial, fazer com que se busque a redução da maioridade penal para colocar jovens, adolescentes, de 16 anos, vamos supor, até os 18 anos, para dentro desse sistema que todos, sem nenhuma exceção, mesmo aqueles que são a favor da redução da idade penal, conhecem, sabem e afirmam que o sistema de execução penal para o maior de 18 anos ele é absolutamente ineficiente e, pior, ele é eficiente para a escola do crime, ele é eficiente para o supliciamento, ele é eficiente para deixar aquele que ingressa no sistema com raiva, não só de si mesmo, mas raiva, ódio de toda a sociedade. E ele vai buscar isso depois no seu esgotamento psicológico, psíquico, como ser humano, como pessoa integrada à sociedade, e vai ser um produto e não mais uma pessoa. Eu diferencio, David e Sérgio, para encerrar essa primeira parte, que o sujeito ele entra no sistema penitenciário ainda com uma determinada dignidade, com um nome, e ele sai já destruído, ele sai como um produto, ele sai como um objeto, ele perde a sua identidade. Quando você desnuda uma pessoa, e isso era maciçamente feito, principalmente a partir dos campos de concentração, você despia a pessoa, você retira a identidade dela. O sistema penitenciário, estou querendo fazer uma redução e uma analogia, você retira a identidade da pessoa e transforma ela num objeto. E é isso que o sistema penal tem nos trazido à sociedade. Carlos, antes da pergunta para o Sérgio, porque senão nós perdemos muito a dinâmica, tu tocas aí nesta questão do desnudamento, da violação, e tu trazes algumas as sentenças que tu consideras próprias para que não haja essa redução. Mas, ao mesmo tempo, tu falas que o sistema no Brasil é extremamente falido. Nós sabemos que os cárceres são lugares extremamente desumanos e que interessam a muitos que fiquem assim, até muitos apenados fazem questão desta forma, por todo o processo que nós sabemos de corrupção e de violação, e também muitas autoridades. Mas este elemento, não diminuirmos essa idade penal de 18 para 16 anos, tendo-se a fragilidade do sistema e a desumanização do sistema carcerário no Brasil, muitos não poderiam dizer, olha, mas se é assim, se a gente não vai diminuir a idade penal de 18 para 16 anos, porque nós não temos bons presídios, nós não temos bons lugares para segregação e para tratamento, etc. Então, por que então não se poderia fazer nenhuma lei? Por exemplo, diriam assim, nós não vamos fazer uma lei seca porque não há suficientes bafômetros e tantos policiais para cuidar. As pessoas não podem acabar questionando, dizendo isso, Carlos. Ora, melhores presídios, não é porque nós não temos presídios bons que vamos baixar a idade penal. Não pode acontecer isso. Claro. Olhando sobre esse aspecto, sim. Óbvio que para executarmos um sistema, nós precisamos ter as bases firmes para que se dê satisfação de uma boa execução do sistema. Agora, se nós observarmos como deveria ser,
vale a mesma situação.